Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Mais um mês, o primeiro dia do mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês em que nós devemos nos dedicar mais ainda à leitura da palavra de Deus. A você um abençoado dia, que o seu dia seja tão abençoado quanto você deve ser para o seu irmão e irmã. Agradeço a você porque me escuta, porque me possibilita a partilhar a palavra de Deus. Para mim é um motivo de muita alegria. E agradeço a você. Deixe os seus comentários aí, divulgue este áudio com seus contatos, se inscreva no nosso canal e assim vai ainda nos motivando mais ainda a fazer a partilha com você da palavra de Deus. Hoje vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo do 31 ao 37, que diz: Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em voz alta: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apoderou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Jesus tem autoridade e poder para vencer o mal. É uma palavra eficaz. Os exorcismos são continuação de sua vitória sobre Satanás, quando das tentações no deserto. Nos exorcismos, seu poder se estende aos outros. Na paixão atingirá o mundo inteiro. Paixão, quando eu falo, lá na cruz, na sua entrega total e verdadeira por todos nós. Diferentemente dos milagres que acontecem com certa naturalidade, os exorcismos enfrentam resistências que, em vez de diminuírem, crescem à medida que avança o ministério de Jesus. Antes de ser derrotado, o inimigo reúne todas as suas forças. Os exorcismos não são gesto de magia, mas anúncio da boa notícia. O mal do ser humano pode ser vencido. Por isso, São Lucas coloca o exorcismo bem no início do Evangelho, logo depois do discurso programático que nós escutamos ontem, dentro da moldura do poder da palavra. Lucas quer com isso mostrar o fruto primeiro e maduro da palavra. O mal é silenciado e abate em retirada quando escuta a palavra do Senhor. O Evangelho começa mostrando que o ser humano, a despeito dos discursos abstratos, não é livre. É habituado, quando não possuído e arrastado pelo mal. Ouve a sua voz, executa suas ordens, enreda-se em suas garras, prisioneiro como uma larva no seu casulo de seda. Livre por essência, prisioneiro na existência. Precisa ser libertado para vir à luz e voar para a luz. Os exorcismos representam a ação principal de Jesus e manifestam o sentido de toda a sua ação. Ele veio ao mundo para libertar o ser humano escravizado pelo mal. O homem possuído é símbolo do homem não homem, dominado pelo mal. O exorcismo é difícil processado de libertação do ser humano, envolvendo a graça de Deus e o que resta da liberdade humana. A luta atingirá o seu clímax na cruz, quando todas as forças contrárias se desencadearão contra Jesus, para serem vencidas na morte daquele que se deixou vencer por amor. Essa luta
é a luta de toda a vida de Jesus. E, à medida que ele vai em frente, ao invés de ceder, ele vence. O exorcismo fundamental da vida cristã é o batismo, sinal da fé. A escuta da palavra e o mergulho na morte e ressurreição de Cristo nos associam por toda a vida à luta e à vitória de Cristo. O que é, porém, esse espírito do mal, segundo o Novo Testamento? Ele rouba a palavra, em Lucas 8,12, adora o ídolo da riqueza, em Lucas 8,14, depois do 18 ao 24, lá no 16,13, em Efésios capítulo 5, versículo 5, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ele entra no coração de Judas, em Lucas 22,3. Nos exorcismos, aparece com aquele que possui e tortura o ser humano. É chamado de Satanás, o tentador, e de diabo, o divisor. Mas tem outros nomes. O forte, Lucas 11:21. O maligno, Mateus 13:19. O tentador, Lucas 4:2. O leão, 1 Pedro 5:8. O homicida porque pai da mentira, João 8,4. O príncipe deste mundo, João 14,30. Pois chega mesmo a dizer, tudo está nas minhas mãos, Lucas 4,6. Desde o princípio passou aos homens uma falsa imagem de Deus, levando-os a desobedecerem, terem vergonha, terem medo e esconder-se. Por causa dele, desse espírito do mal, o homem, afastando-se de Deus, perde a si mesmo, cresce sua vergonha, cai a autoestima, aliena-se de si próprio, dos outros, da natureza, sacrifica-se aos ídolos e torna-se semelhante a ele o mal, mudos, cegos, surdos, sem gosto, incapazes de mover-se e de realizar-se. É a falência total, como vai dizer no Salmo 105, ou melhor, 115, se não estou enganado, versículo 113. De depositário da glória de Deus, o homem torna-se habitação das trevas. Despedaça-se, dissocia-se e se fragmenta nos vários ídolos. Ao invés de ser um, torna-se um monte de cacos, como uma legião do mal que lhe faz mal. Não acreditando no amor de Deus, torna-se egoísta, preocupado com salvar a si mesmo, só tem olhos para si. É a falência, a miséria é a degradação total. O mal, que é a ausência do bem, segundo Santo Agostinho, toma o lugar do bem, do qual o homem se esvaziou. O mal passa a fazer o mal, um mal sem fim, um abismo do mal infinito, como Deus do qual o homem se afastou. Esse mal é a um tempo interior e exterior. Solidifica-se, exterioriza-se e se organiza em instituições e redes aparentemente boas, porque avançadas, modernas, eficazes. Na verdade, são máquinas de multiplicar a iniquidade. Criadas pelo homem, fizeram do homem peças de sua engrenagem, com o feitiço que se voltou contra o feiticeiro. Mesmo as instituições positivas têm a tendência de se transformar no contrário daquilo para o qual foram criadas. Essa nossa insegurança passamos a servi-la ao invés de servir-nos delas. Passemos na família, na escola, no local de trabalho, nos hospitais, nos lugares de divisões e diversões, nas igrejas, nos meios de comunicação, na cidade. Para não falarmos dos presídios, dos manicômios, dos bancos, dos campos de batalha. A igreja, santa criadora, criada por Deus e criadora da bondade também. O Estado, santa criatura da humanidade, criada à imagem da Trindade, também sofre os ataques do mal. E muitas vezes se torna cúmplice deste mal, quando não se deixa contaminar. O mal, maior ou menor, não é necessário. É fruto da perversão da inteligência e do coração dominados pelo medo.
Ao invés da verdade, procura a utilidade. Ao invés do bem, o prazer. Ao invés do amor, o interesse. Por quê? Porque o ser humano, tendo perdido a Deus, sente-se angustiado pelo seu próprio nada e procura a cada dia mais e mais. Jesus nos veio libertar de todas as formas de mal, pessoal e social, concreto e estrutural, natural e moral. Jesus nos veio libertar da própria morte. O caminho passa pelo próprio homem, que ao invés de obedecer às sugestões enganosas do inimigo, vai encontrar só na obediência à palavra de Deus a vida e a liberdade. Jesus, seu nome o diz, é o Salvador. A sua salvação não é algo exterior a nós, mas nós mesmos assumimos e restituímos a nossa verdadeira dignidade de filhos e irmãos em Cristo. Este é o sentido profundo do exorcismo. Devolver o ser humano a si mesmo e a Deus, de quem é a imagem. Libertado do mal que lhe faz perder Deus e a si mesmo, o homem é devolvido a si mesmo e está salvo. O mal, tirano, temido, sedutor, dominador, perde o seu caráter de fatalidade. O ser humano encontra ou reencontra a esperança. Ao invés de atingir pelo mal menor, age pelo bem maior, que é a maior glória de Deus, segundo o santo Inácio de Loyola. E a glória de Deus é o homem vivo, segundo o santo Irineu de Leão. Que assim sejamos e que cada um de nós, vivenciando cada vez mais este bem, saibamos escutar a palavra de Deus e nos deixar encher desta palavra para que esta palavra nos transforme. Tenha um dia abençoado e fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.